Vamos lá então? Vamos lá então. Pega aí papel e caneta. Ou então eu quero ler um texto com você ainda no capítulo 13 do Êxodo. Capítulo 13 do Êxodo, versículo 21 e o 22. Diz assim, ó: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Deus, ele está levando esse povo para um lugar, como a gente tem acompanhado, e agora eles entram numa fase difícil. E por que essa fase é difícil? E eu julgo essa fase uma das mais difíceis na vida do povo. Por quê? Enquanto você está no Egito, apesar de você ser escravo, você tem recursos adiante de você. Você tem recursos alcançáveis. Às vezes eu converso com as pessoas a respeito de Cuba e as pessoas falam assim, mas no Brasil também tem fome. Mas no Brasil, você virou uma esquina, você saiu de uma região para outra, existem lugares que têm recursos, que têm alimento, que tem gente com coração generoso para te ajudar. Quando eu estive em Cuba, a gente não tem essa expectativa. Por quê? O lugar inteiro é um lugar de desordem e escassez. Por isso que eu falo que esse deserto é um dos lugares mais difíceis desse povo. Por quê? Não é um lugar onde tem recursos palpáveis ao alcance. Então, Deus está conduzindo eles. E agora Deus se coloca de que maneira? Deus, segundo o versículo 22, vai dizer que Deus nunca tirou a coluna de nuvem e nunca tirou a coluna de fogo de diante deles. Porque a ideia de Deus é conduzi-los. E quando a gente fala que Deus está com você, você não pode ficar tentando provar isso para você mesmo através de fatos, através de circunstâncias, porque senão você vai enlouquecer. Quando a gente fala de que Deus está conosco, de que Deus está com você, de que Deus está comigo, você tem que ter a compreensão que isso é uma atitude de fé, que isso é crer. Vão existir circunstâncias na tua vida que literalmente você tem que entrar nesse ambiente de fé. Você não tem que ficar olhando para as circunstâncias, você não tem que ficar olhando para as pessoas para você ter essa percepção de que Deus está. Tem momentos que é fé. E o que é ter fé? Ter fé é desistir dos teus próprios caminhos. É você abrir mão dos teus próprios caminhos. O que é ter fé? Ter fé é não querer ter o controle em todo o tempo. É não querer, estar no controle da situação, seja em qualquer circunstância, porque por natureza a gente tem esse hábito. A gente quer ter o controle em todas as circunstâncias. Ter fé é parar quando Deus para. Ter fé é andar quando Ele pede para você andar. Ter fé é ouvir o que Deus tem para dizer. Isso é ter fé. Então, tem momentos que você literalmente precisa não ficar tentando fazer cálculos matemáticos para ter a convicção de que Deus está. É simplesmente ter fé e crer. Não, Ele está. Eu posso estar vivendo a situação que eu estou vivendo. Deus está. Eu posso estar passando a circunstância que eu estou passando. Deus está. E por que Deus está comigo? Porque Deus disse que iria estar. E a palavra dele não volta atrás, não volta vazia. Talvez nesse exato momento você está passando um momento de conflito, de desafio, de desespero. Mas o fato de você estar enfrentando essa circunstância não significa que Deus te abandonou. Não significa que você está sozinho ou está sozinha. Não. Porque às vezes o fato de Deus estar comigo não significa que Ele vai me livrar de tudo, todo tempo, todo momento. Significa que Ele está. E às vezes Deus vai te convidar para se assentar, para chorar junto com você. Senta aqui, chora comigo. Vamos sentir essa dor junto. Olha só o que está acontecendo com esse povo. Deus está levando eles para uma terra prometida. Então, Deus não está apenas nesse trajeto, Deus não está apenas levando esse povo para Canaã. Deus,
nesse trâmite, nesse intervalo do Egito até a terra, Deus está tentando restaurar um relacionamento rompido. Porque Deus é desses. Deus, ele prioriza o relacionamento. Imagina que Deus estabelece um relacionamento lá com Abraão e ele falava o tempo todo com Abraão. Imagina que esse povo ficou tanto tempo sem ouvir a voz de Deus. Então o que Deus está fazendo? Deus, ele está sim levando esse povo para uma terra, mas Deus, nesse intervalo, ele está tentando o quê? Restabelecer um relacionamento rompido. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a Terra Prometida é apenas uma atividade secundária. Levar esse povo para uma terra que emana leite e mel é apenas uma atividade secundária. E qual é a atividade primária de Deus? É restabelecer relações com eles. É restabelecer conexões com eles. Às vezes a gente pensa que Deus está se manifestando naquilo que Ele está fazendo. E não, nem sempre é assim. Às vezes Deus está nos atraindo através de um milagre, mas qual é o sentimento que tem no coração de Deus, que há no coração de Deus? É estabelecer uma relação com você, uma conexão com você. Então Deus está levando o povo pelo deserto, Deus está fazendo milagre, mas essa atividade divina é uma atividade secundária. Qual é o propósito de Deus? É fazer com que esse povo conheça Ele. E Deus em todo o tempo quer que você conheça Ele. Às vezes as circunstâncias vão ficar difíceis na tua vida. E nesse momento, você tem que olhar para o quê? Que Deus está tentando aproximar você dele. Porque à medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Agora, olha que legal, a maneira com que Deus vai levar esse povo pelo deserto. Deus se estabelece, independente do pão, independente das cordonizes, independente do mar se abrir, independente de qualquer coisa, Deus se estabelece numa nuvem e numa coluna de fogo. Então, Deus, ele estabelece a direção do olhar dessa gente. Por quê? Para o povo caminhar, o povo precisa olhar para onde? Para a nuvem. Deus se estabelece naquilo que o povo tem que olhar. De dia, a nuvem. De noite, a coluna de fogo. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Por que Deus mexe com a maneira que eles olham? Para onde eles devem olhar? Porque a direção do teu olhar vai determinar as expectativas da tua alma. Então, onde estiver fixado o teu olhar, é esse ponto aí que vai nutrir as expectativas do teu interior. Então Deus determina um olhar. Não, eu quero que esse povo olhe para mim. Por quê? Esse olhar vai determinar as expectativas que são, geradas dentro da alma. E aí esse Deus que se manifesta na nuvem e na coluna de fogo, ele se coloca em uma posição a qual em todo tempo ele é capaz de oferecer refrigério para a alma desse povo. Por quê? A nuvem de dia está protegendo esse povo do sol escaldante. Então ele está o quê? Através da nuvem oferecendo refrigério. À noite o deserto é muito frio. Então através da coluna ele está também oferecendo refrigério para a alma, de maneira que Deus está se moldando o tempo todo a circunstância para que esse povo permaneça o quê? Com a alma farta nele. Isso é muito incrível. Muito incrível. Porque Deus não está transformando o ambiente em si, Deus está envolvendo eles através da nuvem e através da coluna. E da onde está vindo o refrigério? Não vem daquilo que o deserto não tem para oferecer, não vem do pão, não vem da água. Da onde vem o descanso? Vem do próprio Deus. Nós precisamos aprender isso. Descansar nele, encontrar refrigério nele.
encontrar repouso nele. É isso que ele quer que você exercite. É isso que Deus quer que você faça. Não, Deus não quer que você fique aguardando o milagre chegar para você se sentir pleno, se sentir plena, se sentir satisfeito, sentir-se satisfeita. Não, Deus quer que você se relacione com ele e essa relação produza em você esse refrigério, produza em você esse descanso. Esse é o desafio da nossa alma, é olhar para Deus e ver em Deus esse lugar de repouso. Deus é demais, né? Deus é extraordinário. A gente fica querendo coisas palpáveis. Para o quê? Para ter essa sensação de conforto e de refrigério. Aí Deus leva esse povo para um deserto, onde não há nada. E como Deus se manifesta? Não é numa nuvem e numa coluna de fogo. E Deus envolve eles durante o dia e Deus envolve eles durante a noite. E aqui existe algo muito profundo, porque de dia o salmista vai dizer no Salmo 120 alguma coisa, não vou lembrar agora, ele vai dizer assim: de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Eu vejo Deus guiando esse povo pelo deserto e não importa o governo do dia e nem importa o governo da noite, não importa se o governo é de luz e não importa se o governo é de trevas. A visão que esse povo está tendo é a visão da face de Deus. É Deus que eles estão contemplando. Eles não estão olhando para o sol ou para a lua. Não importa o governo, se é bom ou se é ruim. Eles estão olhando para onde? Para Deus. Deixa a sua alma ser alimentada com essa palavra nesse dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Quantos momentos na vida, Senhor, nós não encontramos dificuldade de crer, Pai, que tu estás conosco. São perguntas sem respostas, são becos sem saídas na nossa existência, são adversidades, são dificuldades, são pessoas, às vezes, que amamos, que nos desapontam. E aí, como a gente consegue ter a compreensão nesse ambiente de que tu estás conosco, Pai? Nos ensina nesse dia a ter a compreensão que isso é uma atitude de fé, porque vão existir momentos que não vai parecer mesmo que tu está conosco. Vão existir circunstâncias que elas não vão, Senhor, denunciar a tua presença. Pelo contrário, elas vão apontar para uma ausência. E nesse momento nós precisamos acreditar que tu está conosco, que tu está presente. Eu quero abençoar cada vida que está me ouvindo agora, seja onde estiver, seja em qual região for, em qual lugar, em qual país, em qual estado, em qual ambiente, em qual horário, Senhor. Eu quero abençoar essa vida agora e glorificar o teu nome, Senhor, que essa palavra possa produzir frutos na vida dessa pessoa e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Te abençoa essa palavra? Se te abençoou, compartilha com alguém. Compartilha aqui no Facebook ou em qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo essa ministração agora. Compartilha nos grupos, compartilha, porque fazendo isso você vai estar abençoando aí a vida de pessoas, você vai estar evangelizando pessoas. A gente está num tempo difícil e as pessoas precisam acreditar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Um bom final de semana para você, para a tua família. Te espero semana que vem, a gente dá continuidade. Lembrando que os nossos devocionais são palavras voltadas para a vida prática, né? Às vezes a galera que prega, os teólogos, quer acompanhar a gente para receber aí chaves espirituais. Os nossos devocionais são para você que quer se nutrir diariamente. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e um grande beijo no coração.